Saudações, pessoal do Ravens Flock Brasil. Hoje a gente vai fazer um conteúdo muito interessante para vocês aí, principalmente se você é novo, um torcedor novo aí do Ravens, não acompanha faz muito tempo, ou mesmo se você já acompanha, mas não conhece muito a história do nosso Baltimore Ravens, né? Porque você olha, se você pesquisa, você vê o ano que foi fundado, essas coisas, você pode pensar que é um time recente, mas a história que Baltimore em si tem com o futebol americano é extensa, é uma cidade que respira futebol americano. Então, é esse o intuito que a gente tem para passar um pouco mais dessa história aqui para vocês aprenderem sobre o nosso tão amado time aí. E hoje a gente tem o Cláudio aí, que participa com a gente aí no Ravens São Paulo. Saudações a todos. Opa! Tem que tomar uma cervejinha aqui para deixar o negócio relax, assim. Então, se você está em casa assistindo, pega uma aí também, assiste e aproveita aí o nosso conteúdo. Mas, Cláudio, fala aí um pouco sobre você, sobre sua história com o Ravens, como é que você começou a assistir futebol americano no geral e como que você veio a gostar do Ravens em si, né? Maravilha. Então, antes de mais nada, Foster, para mim é uma puta honra estar aqui partilhando mais uma paixão esportiva, né? Uhum. A gente tem aí a parceria de torcedores do Arsenal e também do Ravens, né, cara? Então, é um achado mesmo, uma puta amizade bacana. E, assim, cara, eu comecei a entender NFL quando eu estava no colegial ainda, então a gente está falando aí da década de 80, né? Eu tô velhinho, e peguei a época em que o Luciano do Vale começou a trazer os bowls universitários, né? E então peguei ali, tipo, Testa Verde, por exemplo, eu lembro dele no Hurricanes, né? No Miami Hurricanes, quando o Luciano do Vale e a Bandeirantes passavam isso. Foi meu primeiro contato com futebol americano ao vivo. E porque aqui ninguém passava, não tinha TV a cabo naquela época, a gente ouvia falar muito pouco, era muito mais através de cinema. E a minha ligação com esportes americanos vem desse período mesmo, mas muito mais por conta do fato de que na época eu tinha cabelos e eram longos, né? Eu era guitarrista de uma banda de rock and roll, heavy metal, e a meca da gente era Los Angeles, né, cara? Então, assim, tudo que era esporte, tudo que vinha de Los Angeles me interessava. Então, veja você que minha primeira paixão NFL foi o antigo Los Angeles Raiders, né, cara? Antes de ter voltado para Oakland, né, eu comecei a curtir NFL por conta do Los Angeles Raiders e por conta dessa ligação com a cidade de Los Angeles em função da música, né? Evidentemente que tenho um lugarzinho especial pro Lakers da época também no coração, apesar de não me ligar muito em NBA, mas peguei Kareem Abdul-Jabbar e Magic Johnson, né, cara? Não tinha como não gostar daquilo. É um clássico. Clássico dos clássicos. Rivalidade com o Larry Bird do Celtics, né? E assim, a NFL durou bastante tempo na minha cabeça, eu importava, cara, eu lembro que eu ia numa livraria que existia no centro aqui de São Paulo, chamada Book Center, e ele trazia os anuários da NFL, da MLB, né, que eram os dois que eu comprava, né, cara, e para saber, tipo, quem entrava, quem saía, tudo aquilo que a gente hoje tem ao vivo, né, dos drafts e tudo mais, vinha nesses anuários que eu importava naquela época, e durante, assim, uns 3, 4 anos, gastei uma grana sentida para tentar me manter mais ou menos atualizado ali do que estava acontecendo com o Los Angeles Raiders. Mas depois, por conta da dificuldade de ter feito amizade com alguns amigos que jogavam rugby na época, também lá no Objetivo, né, pessoal do Rio Branco, do Mackenzie, Poeira e Domus, eu acabei deixando um pouco o NFL de lado e caí no rugby, assisti muito rugby, comecei a acompanhar muito rugby, e só mesmo ia ter que fazer uma confissão mesmo, só mesmo nos anos 2000 que eu voltei a realmente prestar atenção e acompanhar a NFL, né? E o Los Angeles Raiders já não existia mais, agora já tinha voltado a ser Oakland Raiders, então era tudo muito estranho para mim de ficar tanto tempo, né? Mais de uma década ali, 2 décadas praticamente, sem ver NFL, e voltei tateando, assim, tentando entender o que era aquilo, muita mudança de regra, né, cara? O padrão do jogo mudou muito nesse período, e descobri que tinha um time chamado Ravens, né? Por conta de um poeta que é um dos meus preferidos de infância. Minha mãe me deu um livro de contos clássicos do Edgar Allan Poe,
e alguns versos, alguns poemas também, e lá tinha o The Raven traduzido pelo Machado de Assis. Olha que coisa, cara. Caramba, hein? E não é? Muito louco. É. E o meu apelido nessa altura já era Crow, né? Que é corvo, aquele corvo menor, né? Você tem o Raven grandão e o Crow menorzinho. E aí, quando eu vi aquilo, um time roxo e preto com o nome de um poeta que eu curto, né? Um escritor que eu curto, na NFL, eu falei, puta, não preciso mais do Raiders, né, cara? Agora eu tô me encontrando aqui. E aí foi curtir, né, cara? Não peguei, confesso, não peguei o primeiro Super Bowl, não estava acompanhando a NFL ainda. E a partir do segundo Super Bowl, que aí comecei a acompanhar com um pouco mais de cuidado mesmo, e especialmente nos últimos anos. Então, assim, eu tenho uma pré-história de NFL que predata bastante Ravens, que é mais ou menos a ideia da nossa proposta aqui, né, Foster? Que é falar um pouquinho da pré-história do Ravens, para a gente poder entender melhor a nossa história, como é que, o que era, afinal de contas, essa criatura chamada Baltimore Ravens, né? De onde que a gente vem, né? Isso que é o importante saber, de onde que a gente vem, para a gente saber onde a gente está indo, né? Não tem, tinha uma máxima dessa daí que eu esqueci de quem que era, mas eu falo sempre isso nos meus cursos, né, cara? Eu, como fiz faculdade de história e não concluí, mas enfim, eu me chamo de historiador mesmo, trabalho com cultura irlandesa, história da Irlanda, história dos celtas, e é uma frase que eu falo sempre nos cursos: só sabe para onde vai quem sabe de onde vem. Né? Exatamente. Se eu não tiver consciência do que me trouxe até aqui, como é que eu posso querer definir para onde eu vou, né? E como a gente fala quando a gente fala de paixão esportiva, que é o que a gente está falando aqui, é muito importante você saber quem é a tua amada, né? Ou no caso das meninas que torcem pro Ravens, quem é o cara com quem você tá, qual que é a história dele, qual que é a da família dele, qual que é a biografia dele. Então a ideia da gente aqui é fazer uma biografia do Ravens. Exato, e isso também é importante, até como eu falei, para o pessoal que está começando a seguir a NFL agora, ou também já segue faz um tempo e não conhece muito, e também, se você tem aquele amigo, gosto da NFL, não sei para quem torcer, manda esse vídeo aí para ele, que talvez mude a ideia dele, né, para o cara saber realmente, que tem muitos times que o pessoal torce, mas não sabe a história. Se você e nós vê temos pedigree, né, cara? Sim, exatamente. Nós temos pedigree, cara, de pai e mãe. De Baltimore é uma cidade que tem muito, ela envolve muito o futebol americano. Eu morei lá em Baltimore 8 anos, então eu posso falar, cara, é um negócio absurdo como a cidade respira, o pessoal curte muito, então com certeza vai ser um conteúdo bom e que quem não tem time ainda pode virar um torcedor do Ravens e quem sabe aí tá no próximo jogo aí com a gente lá nos bares que lá a gente no Males. Boa. Cara, então. Mas então, vamos começar aí falando um pouquinho. O Cláudio aqui fez um negócio muito legal, ele fez uma apresentação assim também, que daí ele vai contando um pouco aqui da história, e eu vou me intrometendo aqui também quando der vontade. Assim. Por favor. Daí a gente vai falando. Vamos só colocar então aqui, para o pessoal ter uma ideia do que a gente vai falar, né? Legal. Então vamos já direto aqui para o primeiro slide, que isso aqui é só a introduçãozinha. A gente, sempre que for falar da história do Baltimore Ravens, a gente tem uma data de fundação. Tudo começa em 1996, né? Então é a partir dali que a gente tem como contar essa história. E vai ter, evidentemente, os dois pontos altos por enquanto, 2001 e 2013, com as conquistas dos dois Super Bowl, né? Então, por enquanto. Veio o próximo aí na mão do Lamar, pode ter certeza. Só que aquela história, cara, 96 foi anteontem, né? É muito pouco tempo, cara, especialmente em termos de NFL. Então, o que acontece antes? Como é que a gente chegou até aqui? O que havia antes de Ravens em Baltimore, né? E o que havia antes de Baltimore nos Ravens? Porque há como a gente contar essa história pelos dois sentidos, e essa proposta da gente aqui. Então, se a gente pegar essa linha do tempo aqui e achatar, ou melhor, apagar ela e jogar a partir de 1996, nós vamos ter que preencher todo esse vazio aí, né? 96 anos da fundação, da criação, mas o que vem antes? E eu resolvi começar essa brincadeira. O que vem antes, né? O que vem antes? Porque tem muita gente que conhece o Ravens e fala, um time recente, de 1996, não tem história. Mas calma, tem muita história aí, e é por isso que a gente vai aqui resolver isso. Então vamos lá, porque se a gente pensar o quanto a gente pode recuar, eu comecei para função didática aqui da nossa brincadeira,
voltei para 1874, que é quando a gente tem a consolidação dos os intercollegiates, né, os jogos entre as faculdades, entre as universidades americanas, de um futebol, já tinha esse nome, mas que era jogado com bola redonda, dá para ver na imagem, entre faculdades com times enormes, às vezes 30 jogadores de cada lado, 15 de cada lado, enfim, entre as universidades e usando as regras do futebol americano. Para vocês que estão vendo a imagem aí, não acharem que eu peguei só uma foto de um jogo de rugby na Inglaterra. Em primeiro lugar, os ciprestes lá no fundo, ciprestes enormes típicos dos Estados Unidos, e no canto esquerdo da foto tem a bandeira americana também. Então essa é uma foto bastante antiga, aliás, uma ilustração bastante antiga de um dos primeiros jogos do American Football, né, mas que ainda era basicamente um jogo de rugby, e que vai mudar, na verdade, a partir de 1980, quando eu falo, a gente tem ali o rompimento do cordão umbilical com o rugby, na hora que se cria o scrimmage, que se cria uma série de regras que de fato separam o futebol americano do rugby, né? E isso vai acontecer ainda em 1880, ou seja, a história do futebol americano é muito grande. Eu estou contando isso tudo para a gente ter perspectiva de quanto o Ravens é uma entidade jovem, só que ela tem aquilo que a gente falou antes, aquele pedigrizão, para a gente se orgulhar disso. Né? Exatamente, todo o pedigree que Baltimore tem, né, também. Exatamente, cara, que você tá aí ostentando, né, portentosamente a camisa do Johnny Unitas, que você vai falar daqui a pouco, tem que dividir isso com a galera. Muitos fãs, muitos torcedores novos devem olhar e falar, porra, o cara faz uma apresentação do Ravens com a camisa de outro time, aí vai ficar tudo muito claro aqui. Pode ficar tranquilo que vai ter o porquê, né? Exatamente, e é um baita porquê que todo mundo tem que se orgulhar. Né? Exatamente. O verdadeiro torcedor vai curtir. Então, assim, além disso, nós vamos ter uma grande revolução em 1920, que é quando a APFA, né, a Associação do Professional Football, né, lá dos Estados Unidos, American Professional Football Association, ela vai se tornar o que nós conhecemos como a NFL, isso já em 1920, né, que para mim é o momento em que você tem a consolidação do esporte como esporte, mas não ainda do entretenimento, né? Porque quando vai ser só depois, na fusão das duas, eu vou falar disso já que você vai ter a força da televisão, em que a gente vai ter uma baita revolução nos anos 70, já em 1970, quando duas entidades, entre aspas, rivais, que era a American Football Association e a American Football League e a National Football League, se fundem em 1970, vai haver uma baita negociação com as televisões, e aí começa a jorrar o dinheiro, né? E aí, nessa hora, é que de fato surge a NFL moderna. Então, assim, nós vamos ter um cenário histórico bastante interessante em que esse esporte se forma basicamente na costa leste americana, né? Nas grandes cidades da costa leste. Vai demorar décadas para um time profissional entrar, que é justamente de Los Angeles, vai entrar na NFL, mas vai disputar os seus jogos, vai mandar os seus jogos em Nova York. Então os times nem viajavam para Los Angeles, o time era de lá, mas não jogava lá, né? Depois vem San Francisco, que é um time histórico mesmo, que tem que respeitar pelo pedigree também que tem, né? Que é o primeiro grande a se sustentar mesmo a partir da costa leste. Mas na costa leste, nós vamos ter ali um conglomerado, né, um aglomerado de cidades, como Cleveland, como Pittsburgh, como Indianapolis, como Baltimore, como Filadélfia, Nova York, enfim, tá tudo no mapa que vocês estão vendo aí, mas a nossa história oficialmente, a história do Ravens oficialmente, vai ter 3 cidades fundamentalmente: Baltimore, propriamente dita, Indianapolis, que é para onde o time de Baltimore vai embora, para dar espaço para o surgimento do Ravens, e Cleveland, que é de onde vem o time, né? E é uma particularidade interessante. Só que tem uma quarta cidade que entra numa dividida esquisita aí, que é a cidade de Washington. Né? Ninguém fala muito, cara. E que, assim, historicamente falando, no campo essa rivalidade não se apresenta, mas na política, sim. Na política, a rivalidade encheu o saco, né? Vamos dizer assim, né? Muito, cara. Ela atrapalhou demais a vida de Baltimore. Né? Porque era uma cidade que até então não se fixava em termos de tradição, né? Que é a Washington dos Redskins, era um time que ia e vinha, bastante ciclotímico, mas que, por estar já estabelecido, não permitia que Baltimore voltasse a se desenvolver depois da saída dos Colts,
né? Mas isso tudo a gente vai falar daqui a pouquinho, vai ficar mais claro. Isso tudo vocês vão ver mais lá para frente, como que vai fazer tudo sentido aí. Como que isso vai ligar os pontos. Exatamente. Então, assim, o que eu gosto de usar esse mapa aí é para a gente se situar no espaço. A gente já vinha falando do tempo, mas agora estamos falando do espaço. Aí a gente vai dar uma olhadinha, então, no que é, para mim, o momento mais importante para definição do que viria a ser o Baltimore Ravens. Aqui é o encontro do espermatozoide com o óvulo, na minha imagem, que é 1945, quando o Arthur McBride, que era um milionário lá de Cleveland, funda os Browns, né? Tem lá o logotipo dos Browns, que é esse tipo de gnomo aí, esse doente. O Browns, só uma curiosidade, o Browns é notório por ter não saber fazer um logo bonito, né? Nem logo, nem combinação de cor, né, cara? É um bizarro, marrom, como assim, né? Eles praticamente não gostam de investir muito no marketing, é a noção que dá para passar aqui. O feio é bonito para eles, né? Então, assim, em 45 surge o Browns lá na cidade de Cleveland, né? E no ano seguinte, nós estamos falando aqui de um tempo que, como a gente falou, é antes da NFL, tá? Isso tudo está acontecendo nos domínios da antiga AAFC, que é a Associação de American Football, né? É diferente do que viria. Ela vai desaparecer para surgir a NFL, né? E em 45, então, a gente tem o surgimento do Browns, e em 46 a gente vai ter o surgimento do Miami Seahawks, sem nenhuma conexão com Seattle, né? E ambos disputavam a AAFC. Eu achei até nas buscas da internet um ingresso aí, cara, eu achei tão legal, envolvendo justamente esses dois times. O Browns, né? E o Seahawks, né? O Browns de Cleveland e o Seahawks de Miami. E esse jogo aconteceu em 46 mesmo, né? Tá ali, ó, custou $1,80, veja só o ingresso, né, cara? Que absurdo pensar nisso. O que pode ser considerado caro para você assistir o Cleveland Browns. Só diga, não, até hoje. Sem dúvida. Boa. Nos dias atuais é um preço muito caro para assistir o Browns. Tá mal pago. Então, assim, essas duas entidades, essas duas franquias, elas vão ter uma vida curta, porque a própria AAFC vai ter uma vida muito curta, né? Então, dentro da nossa cronologia, o Cleveland Browns ele vai se estabelecer lá com o Paul Brown como fundador, inclusive como coach, né? Que o primeiro coach deles foi o Paul Brown, e é por isso que o time chama Browns, né? São os filhotes do tal do Paul Brown, né? Então a gente tem o Cleveland Browns surgindo, no ano seguinte surge o Miami Seahawks, só que em 48 a franquia sai de Miami, que não estava dando fruto, e vai para onde? Para Baltimore. Baltimore estava ambicionando uma franquia, né, sólida, e aí acolhe o espólio do Miami Seahawks. Os Seahawks mudam para lá, acabam mudando de nome, e surge a primeira encarnação do Baltimore Colts, que não é a que viria a ser famosa, tá? Sim. Esse vai ter uma vida também muito curta. Aqui e só uma curiosidade aqui, claro, enquanto a gente fala disso, é bom saber, porque muitas pessoas não sabem por que os times têm nomes, né? E Baltimore Colts, o Colts se refere ao cavalo, né? Porque em Baltimore tem o Preakness, que é uma da Triple Crown, que é uma das corridas mais famosas de cavalo dos Estados Unidos. Ela tá entre as 3 famosas, que é a Triple Crown que você tem, né? Então, exatamente. E com um detalhe interessantíssimo, né? Que a região de Maryland, ela tinha grandes stud farms, né? Como é que fala stud farm? De garanha, os aras, né? Produção de puro sangue mesmo, né? Então, evidentemente, já havia uma cultura esportiva voltada para a corrida de cavalo ali, que vinha do século XVII, do século XVIII, XIX, né? Ainda na presença britânica muito forte, então a coisa do hipismo e tudo mais. E quando chega a franquia do futebol americano, eles pegam essa identidade esportiva do equina, né, equestre, e põe então Baltimore Colts. Colts é como você chama o cavalo masculino que corre, e tem só um parênteses, tem o Phillies também, que Phillies é como você chama a égua que corre, entendeu? Colts é o que cavalo tem mesmo. Philadelphia Phillies, né? Então, assim, recapitulando, a gente tem o Cleveland surge em 45, em 46 Miami Seahawks, em 48 o Seahawks muda para Baltimore e passa a se chamar Colts, e em 49 acabou a AFC.
Aí todo mundo migra para a NFL, só que o Baltimore Colts dura 1 ano só na NFL. Aí em seguida eles encerram as atividades. O Cleveland Browns segue seu caminho. Então vejam, gente, como o Ravens é uma entidade jovem. Compara com essas duas outras entidades que nós estamos falando, né? 45 e 46 de fundação, né? Nem se sonhava em Baltimore Ravens, mas é importante a gente saber porque vai ter a consequência em breve. E aí a gente vai, então, entender como é que isso vai acontecer, né? Em 1950, então, o Cleveland Browns persegue o sucesso já na NFL. O Baltimore Colts havia desaparecido em 50, só que em 53 acontecem 2 eventos separados envolvendo essas duas equipes. Em primeiro lugar, o Dallas Texans fecha as atividades, encerra as atividades, isso por volta de 50, 51, e acaba migrando para Baltimore, nas mãos de um tal Carroll Rosenblum. Era um milionário, né, e ele leva o Texans para Baltimore e vai refundar o Colts. Ele vai abrir uma coisa muito comum lá nos Estados Unidos, né? Eles abrem para concurso público a escolha do nome, e a população, como já tinha tido ali alguns anos de Baltimore Colts, prefere que a nova franquia, que é totalmente independente, resgate o nome. Então surge o novo Baltimore Colts, e aí, como eu sempre brinco, o capacete dele está ali mostrando para vocês, né? Ele é todo branco, antigo, com a faixa, capacete antigo, só o protetor de queixo, né? Não tinha nem a viseira de mandíbula. O capacete branco com a faixa azul, e as ferraduras ainda eram na nuca do capacete. Então eu falo que os capacetes eram todos marcados com um coice de cavalo, né? Dos Colts. E ao mesmo tempo que o Rosenblum leva a franquia de Dallas para Baltimore e faz ressurgir o nome Colts, em Cleveland, o McBride vende o Browns para um grupo de empresários que vai manter ali mais ou menos da mesma forma a entidade, mas não vai dar conta. Então vejam que em 53 está lá o Cleveland Browns, Baltimore Colts, e pouquíssimo tempo depois, em 61, vai surgir uma personagem que é para guardar com muito carinho este nome. Todo torcedor do Ravens tem que conhecer, o Art Modell. A gente vai entender o porquê ao longo da apresentação. Vejam que eu estou dando um salto um pouco maior no tempo aqui, porque a gente só está falando das origens mesmo. Eu não quero contar a história do Browns ou do Colts para vocês. Né? Ninguém quer contar a história do Browns, na verdade. Não, até porque não há. Não tem o que ser contado, cara. Então, assim, o Browns vai continuar ali, vai ter até um período bastante bom nos anos 50 ali para 60, porque eles vão chegar a 6 finais regionais seguidas, vão conseguir 3 títulos, então não tá ruim, não. Lembrando que nós estamos falando de um período pré-Super Bowl. Não existia ainda AFC e NFC. Né? Era totalmente diferente a distribuição, era uma entidade só, a NFL, congregando todos os poucos times que existiam. A gente tinha muita instabilidade, né, nesse período. Tinha franquia que durava 5 anos, tinha franquia que durava 7 anos, e vinha. Às vezes tinha 12 no campeonato, às vezes tinha 15, às vezes tinha 9. Então tinha umas fórmulas muito loucas, que se dava número ímpar, poucos times, então, distâncias muito grandes para um período em que você não tinha voo rápido como hoje. Então era bastante instável, vamos por assim, era bastante aventureiro. Logística mesmo, bem complicada comparada com o que é hoje, isso daí é um fator que pega muito, né? É muito, imagina, um país do tamanho dos Estados Unidos, cara, né? É brutal isso aí. Mas aí, assim, eu acho que vale a pena, já que nós estamos buscando, então, a nossa história de Baltimore como berço dos Ravens. Baltimore tem esta pré-história, pré-Ravens, né, muito rica, que é a do Colts, no período de 58 e 59, eles ganham 2 vezes seguidas, praticamente invictos, né, assim, um time muito forte, centrado na figura mítica do Johnny Unitas, que está aí na foto, bonitão, com a camisa 19, que o Foster está envergando aí também. É isso aí, então, pessoal. O Cláudio falou muito bem aí do começo da nossa história, né? Passando por tudo aí, as histórias com o Browns, Miami Seahawks até, tem muita gente que não vai saber disso, na verdade, a maioria eu garanto que nem vai saber que existia Miami Seahawks. Então, valeu aí pela toda essa explicação, mas espera um pouco que não acaba por aqui. Esse foi só o primeiro episódio, e a gente celebrando aqui, já com um brindezinho sobre o primeiro episódio. Próximo episódio, cheers. A gente vai falar um pouco de tudo aí, cheers, falar um pouquinho de tudo,
mais para frente. Vamos começar a falar do United, que é uma figura aí muito importante para o nosso franchise, e hoje ele é, e não só para o nosso franchise, para a história do futebol americano, vocês vão ver Exatamente. o impacto no jogo que ele teve, né? Então fique esperto aí para os próximos episódios, espero que vocês tenham gostado desse, e já compartilha isso daí com seus amigos que não têm muita noção de futebol americano, para eles já terem uma ideia do que é o Baltimore Ravens e como que foi a história dele. Toda a glória de ser Ravens. Então, e fica ligado aí que em breve já vem outro episódio aí. Valeu, galera. Valeu, até mais.